Graça, misericórdia e paz da parte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Nós vamos abrir nossa Bíblia hoje no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 16, e vamos ler daqui dois versículos, 25 e 26. Os textos são bastante conhecidos, e se você preferir apenas ouça. Diz assim a palavra do Senhor: por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus, e os demais companheiros de prisão escutavam. De repente, sobreveio tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão. Abriram-se todas as portas e soltaram-se as cadeias de todos. Amém? Vamos orar. Senhor nosso Deus e nosso Pai celestial, graças te damos, Senhor, por mais um dia na tua presença, debaixo da tua graça, mais um dia de oportunidade que temos da tua parte de fazermos a diferença neste mundo tão árido no qual estamos. Eu te peço hoje, de um modo muito especial, uma bênção específica para cada uma dessas pessoas que aqui entraram. O Senhor é aquele que sonda e conhece os nossos corações. Antes mesmo que a palavra venha aos nossos lábios, o Senhor já conhece. E hoje, de uma maneira muito, muito especial, eu quero dizer amém para a resposta que o Senhor tem para cada uma das nossas orações. Não, Senhor, eu não vou te dizer, como muitos fazem, o que é que o Senhor tem que fazer, porque o Senhor, melhor do que nós, sabe aquilo que verdadeiramente necessitamos. E seja qual for a tua resposta, Senhor, eu já digo amém, para a glória e para a honra do teu nome, em nome de Jesus. Amém. Quero pedir desculpa aos irmãos pelo calor que está fazendo. A gente teve um probleminha aí com os aparelhos de ar-condicionado, mas o Senhor já vai providenciar os consertos ou a renovação desses aparelhos. Meus amados, hoje, de uma maneira muito especial, eu queria convocá-los para que ofereçamos ao Senhor sacrifício de louvor, que é fruto de lábios que confessam o nome do Senhor. Você louvar a Deus quando tudo está bem é fácil demais. Minha mãe, na sua sabedoria conferida pelos anos, ela costumava dizer: eu quero ver o bom é no ruim. E essa expressão da minha mãe, ela se aplica muito aos cristãos. Quer mostrar que você é um servo de Deus? Glorifique o Senhor no meio dos estreitos pelos quais a maioria absoluta de nós está passando. São dificuldades de todo tipo. E hoje o desejo do nosso coração é que sejamos estimulados como povo de Deus a oferecer ao Senhor sacrifícios de louvor no meio das nossas agonias mais profundas. Nós estamos vivendo tempos de muitas lutas. Lutas por fora,
dores por dentro. Nós estamos vivendo um tempo de muitas decepções, de muitas tristezas, especialmente com aqueles mais chegados. E foi o que aconteceu na cidade de Filipos, na região da Macedônia, na Ásia Menor. Numa prisão da cidade, o apóstolo Paulo e Silas, seu companheiro de jornada, sob a falsa acusação de estarem tumultuando a cidade, eles foram presos. E ali, naquela prisão, eles oravam e louvavam ao Senhor, apesar da situação e apesar de todos os pesares. Outro dia eu estava lendo um texto histórico sobre o tipo de prisão daqueles dias. As prisões daqueles dias faziam com que as prisões do nosso tempo pareçam hotéis de 5 estrelas. Frias, úmidas, e muitas vezes aqueles presos estavam acorrentados ali, mas surpreendentemente eles cantavam louvores a Deus. E é interessante que quando começa aquele louvor, o céu se move na direção daqueles servos. E veio um terremoto, sacudiu os alicerces daquela prisão, abriram-se todas as cadeias, não só a de Paulo e Silas, mas de todos aqueles que estavam presos junto com eles. Eles oravam e louvavam ao Senhor, apesar daquela situação. E eu queria chamar a atenção de vocês. Nós estamos vivendo um tempo de muitas reclamações. E é preciso que nós aprendamos ou reaprendamos a manifestar a gratidão ao nosso Deus. O Senhor é aquele que tem nos sustentado com a sua mão direita fiel, apesar de nós e apesar de todos os pesares. E quando eu digo apesar de nós, é porque muitas vezes há muitos dentro das comunidades cristãs, como se costuma dizer, sobretudo os jovens, que se acham. Nenhum de nós pode se achar. Porque se ainda estamos do lado de cada eternidade, estamos sendo tratados pelo Senhor. Cristão maduro, Deus colhe. O texto nos ensina aqui, pelo menos, 3 lições preciosas que eu queria compartilhar com vocês. Primeira lição: estar fazendo a obra de Deus não nos isenta de passar por horas de suores frios. Precisamos crescer na graça e no conhecimento de Deus. É preciso que os cristãos contemporâneos amadureçam na fé. Até quando seremos meninos na fé? Muitos que já deveriam ser mestres continuam precisando de leite espiritual. Que cresçamos na graça e no conhecimento de Deus. Depois daqueles 2 servos serem tremendamente usados por Deus para libertar uma mulher cativa de um espírito de adivinhação, e do Senhor operar maravilhas através deles, esses homens, por uma artimanha maligna,
são açoitados e presos. E eu quero repetir mais uma vez, até porque nós temos a memória fraca. Aquelas prisões pareciam sepulturas, escuras, frias, úmidas, e mesmo assim, eles louvavam ao Senhor. E o grande recado de Deus para nós hoje é: louve ao Senhor. Louve ao Senhor por tudo que Ele é, por tudo que Ele tem feito nas nossas vidas, sobretudo apesar de nós. Mas orem, glorifiquem especialmente pelaquela resposta que você tem esperado tanto. E eu quero ousar hoje. Essa resposta já foi enviada. Está a caminho. Por que você não recebeu ainda? Porque o Senhor está preparando você para receber. A segunda lição do texto: no meio da agonia mais atroz, aqueles servos viram aquele que é invisível e creram. Eles podiam enxergar a vitória através do véu denso daquela prisão insalubre. Muitas vezes nós estamos orando por determinadas situações. Eu tenho uma lista e já comecei a dizer amém para aquilo que Deus vai fazer naquelas situações. Muitas vezes, ao orar por essas situações, as lágrimas são inevitáveis. Muitos que corriam bem, como diz a letra do velho hino, do Senhor longe, agora vão. Mas eu creio na ressurreição. Muitos têm enfrentado um tipo de morte por escolhas malditas que têm feito. Mas eu tenho dito ao Senhor: traz de volta, Senhor. Coloca o teu anzol na queixada desse e dessa e traz de volta em nome de Jesus. E do jeito que o Senhor fizer, o seu nome será glorificado. Aqueles dois servos de Deus podiam declarar a fé do tipo: ainda que, como no antigo cântico cujo refrão diz: o meu louvor é fruto do meu amor por ti, Jesus. É fruto de tua graça e da paz que encontro em ti, e do teu Espírito que habita em mim. Louvamos não porque tudo está bem, louvamos porque temos ao nosso Senhor. E é Ele que tem nos sustentado com a sua mão direita fiel. Ainda que cadeias, continua o cântico, venham me prender, ainda que os homens se levantem contra mim, meus lábios não se fecharão. Para sempre hei de te louvar. Ainda que as trevas venham nos cercar, ainda que os montes desabem sobre mim, sobre nós, meus lábios não se fecharão. Para sempre hei de te louvar. Naquela prisão, repito, escura, fria, úmida, do desconforto daquelas cadeias, eles oravam e cantavam porque sabiam em quem criam. E sabiam também que de um jeito ou de outro seriam libertos. Sim, somos libertos quer na vida, quer na morte. Quem louva o Senhor no meio da agonia, enxerga aquele que é invisível, mas real.
Santo de Deus quer falar com todos os que recebem esta palavra no dia de hoje e se sentem assim e carecem de uma estratégia do alto para sair da situação onde se encontram. Mais uma vez eu quero repetir: sua resposta está chegando. Prepare-se para receber a resposta, seja ela qual for. Muitas vezes são situações que a gente olha e diz: mas não foi isso que eu pedi, mas era isso que você precisava. Então aquiete o seu coração. O Senhor diz: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Uma grande estratégia do céu é oferecer a Deus sempre, por meio de Jesus Cristo, sacrifício de louvor que é fruto de lábios que confessam o seu nome, diz o autor de Hebreus. E eu não estou falando de algo mecânico, mas de uma fé viva que sabe em quem crê, apesar de todas as circunstâncias e de todos os pesares. Há dois sacrifícios que precisamos aprender a oferecer ao Senhor em meio às nossas lutas e às nossas agonias. Um é o sacrifício de louvor, oferecido tão eficazmente por Paulo e Silas naquela prisão de Filipos. O outro é o sacrifício de ações de graças, tão usado pelos salmistas em suas lutas diárias. Rendamos graças. O Senhor tem nos sustentado, nos alimentado, nos conduzido, nos cercado com os seus santos anjos. Tem dificuldades nos lares? Claro que tem. Mas o Senhor é aquele que está preparando a resposta que você tão angustiosamente tem esperado. Enquanto o primeiro é um cântico na agonia que é entoado para glorificar o Senhor no meio do sofrimento, o segundo é a gratidão pela vitória antes mesmo do fim do combate. Eu estou vivendo um dos momentos mais difíceis da minha vida. Já falei isso muitas vezes, mas nunca é demais compartilhar com vocês tudo aquilo que eu tenho vivido, tudo aquilo que eu tenho passado. Mas se não fosse o Senhor que tem estado ao meu lado, repito, eu já estava da marineira para dentro. 3 dias de viagem atirando pedra. Você quer ter certeza do agir de Deus? Olhe para mim. Apesar de mim, o Senhor tem me sustentado. Agora eu queria que você prestasse atenção agora. Não importa o tipo, o local ou o nome da sua prisão, ou da prisão que você tem enfrentado. A de Paulo e Silas era em Filipos. A sua pode ser o medo, um vício, uma rejeição, a rebeldia de um filho, um relacionamento, uma enfermidade, uma situação ou circunstância, não importa. O Deus que operou nos dias de Paulo e Silas opera hoje. Então ore e louve ao Deus que tudo pode. É a sua voz que o Senhor quer ouvir. A força daquela atitude de fé de Paulo e Silas moveu céus e terra a favor deles. E a mesma coisa pode acontecer com todo aquele que agir de igual modo. Por isso, ore e cante você mesmo. O Senhor, os ouvidos do Senhor têm um afinador. Não tem voz ruim para Jesus, graças a Deus, porque se fosse,
Eu não podia nem cantar para Jesus. Minha mãe dizia que minha voz parecia uma goteira numa lata. Vocês já viram coisa mais agradável do que uma goteira caindo numa lata? Ela dizia isso. Então Jesus gosta do meu louvor. Ore, cante. O Senhor deseja ouvir a sua voz, mesmo em lágrimas. A semelhança de Paulo e Silas, quando você for liberto, os que estão ao seu redor também serão, em nome de Jesus Cristo. E o Senhor é especialista em causas que aos nossos sentidos humanos são impossíveis. Essa pequena comunidade nasceu orando por causas impossíveis. E mais uma vez quero repetir, a maior delas era a volta de Malta para Jesus. Era a libertação da bebida. Até os próprios crentes da família diziam: você está perdendo seu tempo. Eu não acredito que ele deixe de beber. Ele chegou ao ponto de beber meio litro de vodka pura por dia. E começou a beber cada vez mais cedo. Aí um dia eu disse a ele: daqui a pouco você está escovando os dentes com vodka. Ele disse: você é tão engraçadinha. E ao mesmo tempo que eu dizia isso, orava. Quando ele uma vez abanou o dedo assim na minha cara e me proibiu de falar na bebida. Ele me proibiu de falar com ele, mas não proibiu de falar com Jesus. E a partir dali eu passei a comprar. Porque eu ia procurar onde tinha mais barata. Porque a primeira que ele achava, ele comprava. As primeiras que eu cheguei, ele não morreu porque não tinha quem chorasse na hora. Você comprou? Ah, eu comprei, que eu não ia roubar. Aí cheguei, e a partir dali eu comecei a perceber um constrangimento dele cada vez que ele bebia. Até que eu vi a glória de Deus descer na vida dele, lindamente. E mais uma vez quero repetir, porque muitos aqui estão nos visitando, nunca ouviram. Nós tínhamos um açougue aqui do lado, e um dia eu chego, ele esperou que eu chegasse, encheu o copo, e foi me esperar na porta. Mostrou o copo cheio, e disse: este é o último copo de vodka que você vai ver na minha mão. E jogou fora. Até o dia que partiu. E aí eu quero trazer uma palavra para as mulheres. Sejam sábias. A mulher sábia edifica a sua casa, mas a insensata com as suas mãos a destrói. Se é uma coisa que o homem não aguenta, é blá 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 no pé do vidro. Cala a boca e vai falar com Deus sobre o assunto. E você vai ver a glória de Deus descer na situação. A terceira lição do texto: a libertação deles repercutiu na vida de outros presos. É o que tem acontecido na vida de todos aqueles que são libertos pelo Senhor. A graça viva chamada Cristo entra em ação e faz a glória de Deus descer na vida de muitos. As cadeias de todos foram abertas. Quantos estão se sentindo assim, necessitados de liberdade, de folga? Sentem-se aprisionados, criticados, acusados injustamente, feridos, perseguidos, encurralados e desesperadamente necessitados de uma intervenção poderosa de Deus em suas vidas. Muitas vezes essas cadeias não são físicas, mas emocionais e espirituais.
Muitos em nosso meio encontram-se assim, presos ao medo, à intransigência, a julgos insuportáveis, à ansiedade ou mesmo a vícios e inclinações. O dia da libertação é hoje. A hora é agora. Naquele momento em que você resolve dizer amém para aquilo que Deus vai fazer na situação que tem tirado seu sono. O que é que nós, nessa brevíssima meditação, aprendemos aqui? Há muitos cativos em nosso meio que o Senhor deseja libertar. O que tem faltado? Passos ousados de fé. Glorifiquemos ao Senhor no meio das nossas agonias e veremos a glória de Deus descer lindamente nas situações. Amém? Eu queria orar por você agora.